Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre o método infalível para aprender inglês e ter um faturamento de 7 dígitos com Carolina Diniz, teacher dos famosos. Carolina, conhecida como teacher dos famosos, é criadora da metodologia de ensino de inglês mais rápida do Brasil, especialista em PNL, hipnose e coach, fundadora da Best Fast School of English e responsável por ensinar inglês para grandes nomes como Boca Rosa, Tammy Gretchen, Gabi Martins, Fred dos Desimpedidos. Sua missão é ajudar empreendedores a sair do número medíocre para faturar 7 dígitos com inglês. Além disso, é influenciadora digital, tendo mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Carolina, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar seu conhecimento com a audiência do Growthcast. Vai ser uma honra bater esse papo contigo. Hello, guys. Muito bom. É muito bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz com esse convite. Vamos aí passar todos os hacks, né? Daqui para o pessoal que quer crescer, que quer prosperar aí em todas as áreas. Enfim, vamos arrasar aí nesse podcast. O que vocês quiserem saber, eu estou aqui para contar. Vamos embora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast e sócio da Growth Machine, Head de Acquisition. E aí, Léo? Vamos entender como é que a Carolina hackeou o algoritmo do Instagram e só vende para os mais famosos dos famosos? Entender como é que ela chegou nisso, né? De sair de uma sequência de famosos, né? Conseguir esses contatos que não são tão fáceis. Exatamente. Você viu uma coisa interessante, Carolina? Você sabe de onde que vem a palavra hacker ou hacker? Sabe? Não sei. A origem? É. Não. Então, o hack, né? Sabe o que é o hack? Que você pendura na TV, né? Que é a mesma palavra em inglês. No MIT, aquela faculdade famosona lá de Massachusetts, eles tinham os racks onde ficavam os servidores e tinham os caras que na época que você tinha aqueles cartões de perfuração para programar, que eram responsáveis por diminuir o cartão, ele comportava no máximo 32 linhas de comando. Só que você ia precisar de mais de um cartão para rodar um programa que era praticamente nada. E aí tinha os hackers que eram responsáveis em diminuir, analisava a lógica e diminuir a quantidade de comando para conseguir fazer uma aplicação. Esses caras eram meio que... Eles criaram uma filosofia de que tudo tinha que ser aberto e pensando no bem, só que o trabalho deles era tornar as coisas mais fáceis, né? Daí veio o hacker, que era do bem, né? Porque ele defendia as coisas, mas acabou deturpando e virando o hacker do mal que invade e rouba os sistemas das pessoas. Interessante, né? Adorei! Nossa, que legal. Dá um baita corte aqui, gente. Aqui ficou excelente. Então eu quero Muito descobrir legal. os seus hackers. Como é que você diminui linha de comando para ter mais resultado e conseguir ir mais longe? Mas conta... Como é que você se tornou professora de inglês e de onde que veio essa ideia de ensinar os famosos? Nossa, eu me tornei professora de inglês pela minha dificuldade em falar inglês. Eu tinha muita dificuldade em falar inglês, não conseguia aprender de jeito nenhum. E eu queria ser médica, não tem nada a ver, né? Eu queria ser médica. Eu achava que para ser uma boa médica... Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Muito tempo, né? Muito tempo. Hoje eu tenho 30, eu vou fazer 39 anos. E há muitos anos atrás, acho que eu estava no ensino médio, eu falei assim, não, eu vou ser médica, eu vou ser médica, eu vou ser médica. Mas eu entendia, por alguma razão, que para ser uma excelente médica eu precisaria falar inglês. Alguém tinha colocado isso na minha cabeça, sei lá, por algum motivo, e eu achava... Só que eu entendia que o inglês poderia ser meu único desafio, porque eu aprendi as outras coisas muito facilmente, assim, para mim era fácil aprender as coisas. Eu tinha uma inteligência social muito boa, me comunicava bem com as pessoas e tal. Só que o inglês, para mim, era meu tendão de Aquiles. Cara, não ia pra mim, cara. Não ia. Era difícil pra mim demais aprender inglês. Eu entrava nas escolas em inglês e não fazia sentido. Eu tão boa em comunicação, todo mundo ali tentando se comunicar comigo em inglês. Falava, cara, se eu não entendo isso, como alguém quer me explicar isso nisso? Tipo, japonês em japonês, inglês em inglês. Faz sentido. Me explica em português, vai fazer muito mais sentido pra mim. Eu sou muito racional, né? Eu falava, cara, isso não tá fazendo sentido. E eu não conseguia aprender. Até que um dia... eu conheci uma pessoa que ensinava em português, a partir do português, com uma metodologia muito interessante. Aquilo fez tanto sentido pra mim, que eu falei, eu quero fazer isso também. Caramba. É isso, cara. Eu falei, olha que coisa incrível, o inglês é maravilhoso. Meu Deus. E eu comecei a observar que tinham outras pessoas também, que também tinham dificuldade com o inglês, que não era só eu. Eu falei, não, peraí, meu. Vamos escalar esse negócio aqui. Eu muito nova, já tinha uma cabeça um pouco empreendedora, assim, tal. Eu já gostava de fazer... Eu não gostava da ideia de trabalhar para outras pessoas, mas eu gostava da ideia de servir pessoas. E eu entendia que eu falava, não, vamos entender, vamos levar esse inglês para mais pessoas. Eu cheguei a conversar com a professora na época e falei, você não pensa em expandir, contratar outros professores para fazer isso para você? E ela foi muito fechada. Ela falou, não, eu vou ficar aqui mesmo, só eu, tal. Eu falei, então eu vou fazer sozinha. Eu vou fazer sozinha. E eu entendia que naquele método que ela tinha ali, algumas coisas poderiam ser melhoradas, né? Mas qual que é a diferença, assim, do método, assim, tipo, na prática?
a partir da primeira coisa, a gente associa muito a inteligência emocional ao cognitivo, porque falar inglês não é só cognitivo, né? Não é só simplesmente você entender o inglês e pronto, as coisas foram resolvidas. Porque se fosse isso, o brasileiro estava fluente, pode acreditar. A gente tem hoje o Brasil como um dos países com o maior número de escolas de inglês no mundo. Porém... Um excelente business né? inglês aqui, né? Nossa, excelente. Por quê? Porque também é um dos países onde menos se fala o idioma. Aí você, poxa, peraí. Quantas pessoas você já conhecem que já começaram algum curso em algum momento e não aprenderam, não evoluíram, não deu certo? O que acontece? Então todo mundo é burro. Todo mundo tem algum problema cognitivo, né? Não dá certo com o inglês. Pessoas extremamente comunicativas, inteligentes, determinadas, estudiosas e não aprendem. Pessoas que vão para intercâmbio, voltam tal, e não aprendem. Tem uma questão emocional por aí, atrás disso. Mas você acha que a questão emocional é a maneira como está salvando a informação ou é um bloqueio de aprendizado? Não é nem um bloqueio do aprendizado. É mais processual mesmo. Porque na hora que eu vou falar inglês, eu estou colocando em risco todo o meu capital social construído no decorrer de uma vida. É a mesma coisa que falar em público. As pessoas, elas podem, dentro do círculo social delas, ser muito boas em se comunicar. Eu falo com você, mas agora que você me dá um microfone e me coloca para falar na frente de um monte de gente, tenho medo não é o medo de falar inglês, é o medo do que vem depois. É o medo do julgamento, é o medo do que... Será que eu estou falando certo? E minha pronúncia, isso, aquilo. Esse medo, essa insegurança... É o que trava. Entendi, mas quando você falou assim... Mas isso é uma das causas, eu pensei que você meio que causasse algum impacto emocional naquilo que você está falando, porque você sabe que a informação a gente guarda pela repetição ou pelo impacto. Sim, mas não é só isso também. Vamos pensar o seguinte. Repete isso que você falou. A informação você guarda ou pela repetição ou pelo impacto emocional. Pelo forte impacto emocional. Então vamos pensar que pelo forte impacto emocional, na tua infância você também gerou várias crenças. Você teve várias crenças do quê? De merecimento, crenças de identidade, crenças de capacidade, ou seja, quem você é, o que você é capaz de fazer e o que você merece ter na vida. Muitas pessoas não se veem capazes de falar inglês, não se sentem capazes. Você trata isso no teu processo? A gente faz isso no processo. Amanhã, inclusive, a gente tem uma mentoria justamente falando só sobre crenças de capacidade, identidade e merecimento. Por quê? Se a pessoa não se vê falando inglês, se ela não se sente capaz de falar inglês, ela não fala inglês. Ela pode ter aqui todos os processos na cabeça dela. É como se ela tivesse todas as palavras, mas na hora de ela organizar, ela não consegue. Então ela entende o que falam, mas na hora de falar, ela trava. Deixa eu te contar uma história. O sonho do Léo era entrevistar o Sean Ellis, né? Aí foi eu e ele junto entrevistar o Sean Ellis em inglês. E o Léo, tipo assim, todo formal, preparou as perguntas. Eu, não, no problem. No problem. Aí você fala, então tô seguro aqui. Ele já falou que bateu no peito, né? E aí eu fui falando. Tipo, com certeza eu falei várias coisas erradas. Lógico. Entendeu? Mas assim, ele me entendeu. Inclusive eu consegui fazer piada em inglês, que é uma coisa extremamente difícil. Né? Isso é verdade. Sim, isso é verdade. E ele riu, né? Ele riu. Pode ter sido também. Né? Mas assim... É só um rapport. Eu sempre tive muita dificuldade. Eu não me considero fluente, mas eu não morro, né? Eu lembro que eu tava em Maldivas com a minha esposa. Aí eu falei, olha, deixa comigo que eu vou... Isso tem uns 4 anos. 3 anos. Que eu vou fazer a reserva do restaurante hoje. Ela, beleza, vai lá. Aí eu falei com a mulher, falei, gostaria de fazer uma reserva. Aí a mulher respondeu assim, 1 segundo, por favor, eu thank you. Aí chegamos no restaurante, não tinha reserva. A mulher queria me matar, obviamente. Entendeu? O que será que ele entendeu, né? Não, deixa comigo, vamos lá. Vamos comer Mac. O que aconteceu comigo? A Camila Farani me ligou, né? Falou assim, Thiago, a gente tá trazendo o Aaron Ross pro Brasil. Eu acho que você deveria entrevistar ele. Isso há 10 dias da entrevista. Eu já fazia inglês há muito tempo. E era num palco para 10 mil pessoas. Inclusive a Boca Rosa era a próxima palestrante. Né? E beleza, liguei pro meu professor, falei, ó, agora é diário, tá? E no dia que a gente tem aula vai ser 2 vezes por dia, porque eu vou fazer um horário de manhã e o nosso horário a gente mantém. Passei a fazer, né, durante esses 10 dias eu fiz 10 aulas, mais 4 que eu sempre tenho por semana. Mais 4 que eu sempre tenho 2 por semana. Peguei todos os meus aplicativos, botei em inglês, todas as séries que eu gosto, legenda em inglês. Assim, eu evoluí essa semana. Podcast, cara, eu só ouvi o Joe Rogan, que é maneiro pra caramba o Joe Rogan, né? Só ouvi o Joe Rogan. Então, no final, eu tava morrendo de medo mesmo assim. Né? Lógico. Mas consegui, né? E aí, o que eu fiz, né? Eu peguei meu professor, peguei 10 perguntas, ficamos fazendo roleplay, as últimas 3 aulas foi só roleplay, né? E aí, na hora que eu fui entrevistar o Aaron, tipo assim, eu acordei 5 horas da manhã, fiquei olhando pro teto, falei, cara, acho que eu não vou. Ai, olha só como a mente, né? Aí fiz a última aula, aí falei pro meu professor assim, acho que eu tô preparado? Ele falou, tá.
Falei, cara, acho que eu não vou falar que peguei Covid. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha só, você vai pra internet pra motivar as pessoas, pra dizer que elas conseguem, você fala inglês, você consegue, e para com esse negócio e você vai lá fazer essa entrevista. Falei, tá bom, parecia uma criança. Aí chegou na hora, eu falei assim, pô, o Aaron Ross, num evento assim tão aberto, não vai ter ninguém. E aí realmente, sei lá, era um espaço pra 10 mil, tinha umas 3 mil pessoas, assim, bem espalhadas, né? Aí começou a encher. Eu falei, pô, mas por que tá enchendo, cara? A palestra do Aaron Ross, ninguém conhece o Aaron Ross no Brasil. Aí quando eu fui no camarim, quem tava no camarim? A Boca Rosa. Eu falei, não é por causa do Aaron Rosa, é por causa da próxima, que era a Camila entrevistando a Boca Rosa. Aí eu fiz as 10 perguntas, só que o Aaron, ele é monossilábico, né? Eu perguntava pra ele assim, qual que é o melhor lugar para contratar vendedores? Aí ele pra mim, B2B ou B2C? Aí eu, B2B. Aí ele respondia, LinkedIn. Mas olha, não é positivo isso pra você nesse Não, caso? porque eu só tinha 10 perguntas. Em 4 minutos acabaram as 10 perguntas. Eu tinha que improvisar. E o resto do tempo. Você tinha que 26. marcar o tempo. Porque eu pensei, de repente foi positivo, que daí quando a pessoa fala muito, às vezes a outra tem que responder. Então, mas ali foi tipo assim, foi meio que o meu destrava. Porque eu falei, cara, eu falo inglês. Porque eu soltei e comecei a conversar e foi, entendeu? Nem tudo que ele falava eu entendia, mas 90% eu tava entendendo, entendeu? Mas é isso, assim. E era tipo tratamento de choque, né? Porque É lógico. 10 mil pessoas. O legal é que a galera que segue a Bianca, eu descobri que eles não falam inglês, então tava de boa. Se eu estivesse falando qualquer merda, ninguém ia entender que eu tava falando errado. É lógico. E posso falar uma coisa? As pessoas quando veem... isso é natural do ser humano, né? A gente quando vê uma outra pessoa numa situação de vulnerabilidade, onde a gente reconhece que a pessoa está abraçando a própria vulnerabilidade, existe um ato de compaixão aqui, né? A gente fala... Eu tô torcendo por ele, eu quero que dê certo, né? E existe muito isso. Quando você vê um outro no palco, abraçando a vulnerabilidade, falando em inglês, existe uma torcida ali. Você fala, cara, eu quero que dê certo. Porque você sabe o quanto é difícil estar ali, falar em público e falar em outro idioma. E você estava ali numa situação também em que você é muito superior emocional, né, e cognitivamente a todas as outras pessoas que estão ali, porque você fala 2 idiomas, né? A pessoa vem para o teu país, ela não fala o teu idioma, e aí você tá tentando falar no idioma dela. Cara, isso é fantástico. Desculpa, você é fora da curva. Entende? Você está muito fora da curva. As pessoas não têm essa percepção. A gente tem o síndrome de cachorro de rua. Eu digo isso sempre. Pode ver, quando tem um grupo de brasileiros falando, estão falando em português, aí chega um gringo, todo mundo vai falar inglês. Sempre vai ter um brasileiro que vai apontar o dedo pro inglês do outro. Sempre vai ter. Ao invés o sotaque, né? O sotaque, não sei o quê, a pronúncia, e vão ficar se acusando. Ao invés de todo mundo ter um negócio de ajuda ali, vai, sabe? Agora, se tiver todo mundo gringo e um só brasileiro, ele vai ter mais desenvoltura, ele vai se virando e tal. A gente tem muito aquelas a tendência a se diminuir quando a gente está perto de outras pessoas. A gente se diminui quando a gente está perto de outras pessoas. A gente acha que nunca a gente tá bom. A gente nunca... não foi legal, cara. Não foi legal. Puxa, eu não sou bom o suficiente. Eu não sou bom bastante. Você, com toda essa autoridade que você tem, com toda essa habilidade de comunicação, você é um excelente comunicador, você precisou se validar com seu professor de inglês antes da reunião. Pois é. Quase não fui. Pra você ver, né? E pra mim, ali, tipo, foi quase que... Sabe, foi um divisor de águas, né? Porque se você pensar assim, a nossa grande virada foi 23, isso foi no finalzinho de 22. Parece que as coisas meio que deu uma virada, assim, sabe? Tipo, depois dessa palestra, não sei se foi eu que destravei ou que fiquei mais seguro, mas foi o nosso maior crescimento, né? 23 foi... A gente sempre cresce mais de 100%, mas 23 foi um negócio absurdo. E eu sinto que foi quase que andar no fogo ali, sabe? Muita coisa ficou ali naquele palco. Aí eu volto pra você da pergunta. Você acha que inglês não é emocional? Concordo. Total emocional. É total emocional, porque você já tinha as ferramentas, mas se você não tivesse uma inteligência emocional, você não teria habilidade de lidar com isso. E, gente, entendendo que inteligência emocional não é ausência de emoção, né? As pessoas pensam que inteligência emocional é não sentir. Não, inteligência emocional é a emoção certa, na dose certa, no momento certo, na ocasião certa. Né? Inteligência emocional não é não sentir. Não, isso é você ser um robô. E não é legal não sentir. Terminou um relacionamento... né? Ou aconteceu alguma coisa muito triste, muito chata na tua empresa, que você tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Você tem todo o direito de sentir raiva, sentir medo, no caso que ele sentiu medo, ter ansiedade, você tem todo o direito. Agora, você tem que saber dosar isso. É a emoção certa, no momento certo, né? Na dose certa. Aí eu desci do palco, né? Aí tava a Marilyn, que era a assessora dele, né? Assim, no cantinho.
Ela, congratulations. Aí eu, I was my first interview in English. Ela, really? Aí eu, yes. E ela, tipo assim, congratulations, tá very good. Eu falei, passei no teste. Ufa! Mas assim, vou te falar que, né, saiu um litro de suor, assim, quando eu desci do palco e acabou. Mas faz total sentido. A inteligência emocional é isso. Você deu uma aula de inteligência emocional. É uma aula de inteligência emocional. A gente tem casos assim como o seu, de uma excelente inteligência emocional, bem aplicada, e casos em que a gente já teve aqui no Brasil mesmo, de pessoas que, por pouca inteligência emocional, perderam grandes oportunidades, assim, finais de Copa do Mundo, sabe? Situações assim, o 7-1, por exemplo. Sempre que alguém me pergunta o que é, né, falta de inteligência emocional, aquilo é falta de inteligência emocional. E sabe uma coisa interessante que aconteceu? Essa coisa de Deus, né? Quando ele acabou, fez uma fila enorme pra tirar foto. Né? E eu fiquei meio que no cantinho, assim. Pô, ele é o principal, né? Tipo, 90% vê assim, não, Thiago, vem cá, a gente quer a foto com os dois e tal. Então, assim, eu saí como se a palestra fosse minha, né? Na verdade, até umas fotos, tá vendo? Só né? E foi legal pra caramba. Mas... na verdade, essa entrevista deu pra perceber uma coisa muito interessante, que foi postada uma foto no feed, né? Foi postada ali nas redes sociais. O nível de relevância que o Thiago tá tendo aqui no Brasil comparado ao Aaron Rodgers, né? Então, tipo, teve gente comentando lá, não, é o Thiago. Então... a gente falou assim, dois grandes referências de vendas, né? De um lado o Thiago, do outro falando alguma coisa, não sei quem é, sabe? Tipo... tava nessa mas linha. brincando, né? fazendo meio que uma piadinha. Não, mas olha que legal, pra você ver como o inglês te leva a lugares em que só o teu conhecimento não vai te levar. E uma coisa que eu sempre falo na nossa imersão, é empreender é um jogo injusto, né? Porque você sempre joga com uma capacidade abaixo da que você precisa. Porque se você está jogando na tua capacidade, você não vai crescer. O que faz você crescer é você ter um desafio maior do que você consegue, porque no meio do caminho você vai descobrir como superar esse desafio. Então é sempre um jogo injusto. E muitas vezes a gente abre mão de uma oportunidade, de um negócio, porque a gente acredita que não está pronto. E a gente fala, não, eu não posso, eu não estou pronto. Mas assim, cara, vai, né, sem estar pronto, e no meio do caminho você descobre como é que você faz. Exato. Vou contar uma parada interessante aqui, que o Thiago nem sabe. Esse ano eu fechei o maior contrato da Growth, né? O maior que a gente tem com um cliente específico, né? Um cliente só. E... Tá aprendendo bem, cara. Pois é, foi o maior contrato, assim, mais de 1 milhão de receita anual, né? E na call, né, nessa entrevista, nesse processo de venda que eu fiz, o responsável pelo contrato e tal não falava português. Foi tudo em inglês, né? E, cara, ali foi um pouco travado até pra mim, porque por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha desenvolvido e tal, tem muitos anos que eu não preciso efetivamente usar o inglês ali pra falar, para desenvolver o tempo todo, né? Mas, assim, consegui andar pra frente e consegui fechar o contrato, né? Então, isso também dá uma sensação de vitória muito grande. E reforça a sua intenção positiva de todas as vezes que você fala, puxa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Agora vai, agora você sabe que vai dar, então você já consegue. Da próxima vez que você precisar fazer isso, você já vai com, né? Com um turbinho, sabe, com um cogumelo extra, né? Você já vai com uma, né? Você já vai com Agora, conta pra gente, vida extra. de onde que veio o Teacher dos Famosos, né? E como é que você conseguiu vender pra famosos? Porque eu acho que tem muita gente ouvindo a gente que quer entender como é que vende pra famoso, né? É verdade. Você sabe que teachers famosos, algumas pessoas já me chamavam de teachers famosos porque alguns famosos já faziam aula comigo antes de eu ter usado esse nome, né? Antes de eu começar a usar o nome nas redes sociais. Eu já dava aula para um famoso ou outro pela agilidade do método. O método de inglês é o método de inglês mais rápido do Brasil, isso é comprovado. E as pessoas começaram assim, nossa, aprende muito rápido. O fato do método ensinar pessoas a falar inglês muito rapidamente e trazer o mais importante, falar inglês com segurança e assertividade. Isso é muito importante, né? Porque ensinar inglês é muito simples. Inglês é muito simples em estruturas, então é mais fácil de falar inglês do que qualquer outro idioma. Agora, falar inglês... infinitamente mais fácil do que português, né? Nossa senhora, não dá nem pra comparar. Muito mais. Agora, colocar a pessoa para falar inglês, trabalhar essa questão emocional, essa questão cognitiva, as duas coisas associadas, isso tornaria o método de inglês mais rápido do Brasil. Então, algumas pessoas famosas, por questão de agenda, preciso aprender para daqui 6 meses e tal, não ficar fluente, aprender tudo, mas já destravar e desenrolar para daqui 6 meses, daqui 3 meses, começaram algumas pessoas famosas me procurar. Preciso ouvir teu vídeo aqui no Instagram, vi teu vídeo aqui na internet e tal. Uma pessoa me indicou, um aluno teu me indicou, falei, ok, eu nem trabalhava muito na rede social.
E essas pessoas começaram a fazer. E aí elas postavam na rede social delas como um agradecimento pra mim. Eu falei, beleza, muito obrigada, tal. Eu nem entendia como era que fazia isso, esse negócio de Instagram. Eu não trabalhava com isso ainda, não sabia como era. E aí as pessoas começaram, posta mais, eu quero conhecer mais, posta mais. E aí eu entendia que isso tinha uma força gigantesca. Que aquilo que eu fazia na panfletagem de metrô, na rua, o que eu fazia já no offline, poderia ser gigantescamente escalado no online. Eu falei, cara, isso aqui tem uma força muito grande, né? Isso há muitos anos atrás. Aí eu comecei a investir mais nisso. Um cara da Veja foi me entrevistar em São Paulo, aqui em São Paulo, e ele falou assim pra mim, você quer a teacher dos famosos? Cara, alguém já tinha falado alguma coisa pra ele e eu gostei do nome. Eu falei, cara, não era, mas pode colocar que eu sou. Eu gostei do nome. Eu achei, na hora que ele falou, parece que, sabe? Vão dar um load, assim, de Deus mesmo. Eu falei, é isso. Gostei do nome. E eu peguei e coloquei o nome. Quando eu coloquei o nome, já fui atrás de registro, de marca, tal, não sei o quê. Eu mudei o arroba. E aí, mais famosos começavam a procurar. Porque falavam, poxa, é teacher dos famosos. E aí, começou a pegar mais esse negócio de teacher dos famosos. Acontece que, hoje em dia, as marcas buscam muito se associar com pessoas famosas, muito mais do que hoje estar em televisão e coisas assim. Por quê? Até hoje, as emissoras, elas levam pessoas famosas na internet para a televisão para levar a audiência. Porque a audiência está no celular hoje, a gente sabe disso. E as pessoas me perguntam, como é que você consegue e tal? Como é que você... Quando você oferece um serviço que entrega alguma coisa que faz diferença, que é um grande diferencial na vida daquela pessoa, porque atrás daquele CNPJ, existe um CPF. E aquele CPF, ele tem uma necessidade. E aquela necessidade precisa ser atendida. Então, muito mais do que uma publi que ele faz para mim, porque ele nunca paguei para ninguém me divulgar, é uma necessidade que a gente atende daquela pessoa. Então, a gente entende a real necessidade dela, a gente entrega um produto diferenciado e ela fala da gente na internet. É isso. Nunca foi nada combinado, nada que a gente tenha falado assim, olha, me divulga, me fala aí. Não, entendeu? Então, foi assim que a gente começou e as pessoas começaram umas indicando para as outras. Aí um famoso indica outra. E aí, depois eu comecei a receber ligações de empresários e pessoas assim, ó, fulano quer fazer aula com você, ciclano quer fazer aula com vocês. E aí, muitas pessoas muito mais famosas e foi chegando até onde eu tô hoje. Entendeu? Assim, ó, eu sei que a gente pode falar que foi Deus e que foi uma inspiração, e eu acho isso muito bacana, porque é difícil a gente conseguir ligar todos os pontos e tudo mais e achar. Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, você sabe que a gente tem 4 níveis de conhecimento, né? O conhecimento, ele sempre migra da ignorância inconsciente, que é o que você não sabe, para a ignorância consciente, para o conhecimento consciente, que é quando você faz com esforço, e para o conhecimento inconsciente, que é quando você liga os pontos sem pensar e você dirige o carro. E maestria, né? Então, com certeza tem uma inspiração, mas tem um elemento aqui que você fez inconscientemente ou acidentalmente. Por quê? Primeiro, se eu consigo ter... uma coisa que a gente ensina no nosso método é achar o cliente... ajudar os nossos clientes a achar o que a gente chama de perfil de cliente ideal. Que é o quê? É o cliente que te dá mais dinheiro, que te indica mais, que gera mais receita e dá menos trabalho. Né? Você tem um cliente que é um mala sem alça, que chora desconto, que te enche a paciência, que não faz o que tem que fazer. E você tem um cliente que é o teu embaixador, que te divulga para todo mundo e que tem muito resultado. Normalmente esse cara tem mais resultado do que a média. Né? Ele tem ali uma característica de absorver melhor o que você está fazendo. Então, o primeiro passo de uma boa estratégia de crescimento é achar o perfil do cliente ideal. E no teu caso, você conseguiu criar um modelo de referral com alguém com grande potencial de indicação, o que fez com que o seu nome... Porque a viralidade, ela não acontece na rede social. O grande viral acontece quando ele extravasa a rede social e vai pro físico, que você chega antes de você. Né? Então, você quer a teacher dos famosos. E aí eu acho que tem uma segunda característica que é, se eu falo, Carolina Diniz, tipo, sei lá, por mais que você seja Carolina Diniz, não vai hackear a atenção, sabe? Da pessoa de ficar na cabeça Carolina Diniz, não vai. Ela, putz, professora de inglês, Carolina alguma coisa, né? Agora, teacher dos famosos... Mas isso faz total sentido o que você está me falando. E quando eu digo assim, que é Deus, eu acho que Deus te dá as ferramentas e você tem que estar atento para perceber. Por exemplo, Deus sempre colocou no meu caminho pessoas certas, livros certos. E eu acho que isso está no caminho de todas as pessoas. A questão é que as pessoas não estão atentas para perceber aquilo que vai fazer a grande diferença na vida delas. Elas vivem no piloto automático, elas não prestam atenção o quanto o estudo, a mentoria. Eu sempre busquei sentar em mesas com grandes pessoas, assim, pessoas que fariam a diferença, que me ensinariam coisas que eu não sei. E eu sempre tive a consciência de que o dinheiro que eu não ganharia era pelo conhecimento que eu não teria. Então, eu sempre busquei um conhecimento
fora da curva. Sempre busquei um conhecimento diferente. Eu sabia que este conhecimento ia me levar em lugares que outras pessoas não estariam. E o topo, lá no topo, a concorrência é muito menor. Então não adiantava ficar brigando aqui embaixo, na base da pirâmide, porque ali estava todo mundo disputando pelas mesmas pessoas. Então o que eu buscava? O que Deus sempre me mostrou? Quando eu falo que é Deus, porque Deus me colocou nessas coisas, eu sempre tive ele me deu ele me colocava assim a capacidade de visualizar isso. Eu fui estudar sobre o encantamento do cliente, eu fui estudar sobre a gestão do meu negócio, eu estudo demais. Eu estou sempre em mentorias, estou em cursos, mastermind, eu me coloco à disposição desse conhecimento e sempre de copo vazio. Não importa, se eu me colocar para sentar com você, por mais que eu já fature 7, 8 dígitos, não importa. E você pode faturar metade do que eu faturo. Eu sei que eu posso aprender alguma coisa com você. Porque é aí, para mim, que entra Deus. Deus não me colocou nesta mesa à toa. Entende o que eu tô te falando? É isso. Então, quando a gente fala que é sem querer ou por acaso... Exatamente. Todo mundo tem alguma coisa para te ensinar. E eu sempre vi as coisas dessa maneira. Então, quando a gente pensa assim, essa questão dos famosos e tal, nada adiantaria se eu não tivesse, do lado de cá, uma estrutura de vendas para receber essas pessoas. Nada adiantaria se eu não tivesse aqui uma inteligência por trás disso tudo para receber, para fazer meu escritório crescer, para faturar tudo isso. Porque senão, eu seria mais uma professora que estaria vendendo curso online na internet. E é engraçado essa ponta de buscar conhecimento, né? Ontem eu estava almoçando com 2 potenciais clientes e eu falei no final assim, cara, se eu fosse mudar uma coisa... Por quantas vezes eu tentei fazer as coisas sozinho sem pagar pelo conhecimento ou por encurtar a curva de aprendizado. Porque muitas vezes, né, a gente olha assim, quanto é que custa, por exemplo, ir para a imersão Growth Machine? Investimento alto, 3 dias, e o caramba, passagem de avião para quem não é de São Paulo e tal. Quanto custa você ficar 1 ano tentando gerar resultado com um time desengajado, que não vende, que não bate meta Para mim, isso não é preço, gente, não é sobre preço, é sobre o valor das coisas. Entende? É sobre o valor das coisas. Quando a pessoa compra a tua mentoria, não sei quanto custa a tua mentoria, mas que seja 30, 50, 100 mil reais, até mais, ela está comprando anos de estudo de todas as pessoas que estão ali. Acesso, networking, conhecimento, erros. Por que erros? Todos os erros que vocês cometeram. Que ela ainda vai cometer. Cara, e vou te falar, se tem uma coisa que custa caro, é errar. Porque quando você erra uma estratégia, putz... Nossa, vai muito dinheiro, Carolina, entendeu? E as pessoas às vezes não sabem. Tem uma coisa que pra mim é a mais importante de todas. Por exemplo, a gente tem um grupo, né, que é um grupo de empresas de autoconhecimento que a gente chama de High Growth. Mas pra mim, assim, o que eu mais busco é a ambiência, sabe? Você sentar numa mesa que você é o melhor, que só vai servir pra você se sentir vaidoso e te desacelerar, né? Agora, você sentar numa mesa que todo mundo tem resultado e você olha pro teu resultado assim, não, cara, não é possível. Dá pra fazer... Não posso ficar parado aqui. Eu prefiro ser a sonsa da mesa. Eu também. Eu sempre busco isso. Se é a pessoa que menos sabe, é que fica em silêncio. Meus resultados falam por mim. Fora daqui, vocês vão me ver em revista, vão me ver por aí, vão me ver onde vocês quiserem ver meus resultados. Mas aqui, eu sou a mesa. Nessa mesa, eu sou a cabeça que menos sabe. Eu tô aqui para ouvir, para aprender. Não no podcast, mas eu digo na mesa, nas mesas que eu sento, nos lugares que eu vou, nos cursos que eu faço. Porque eu tô de copo vazio. E não adianta eu chegar querendo passar conhecimento para alguém. Isso é a gente ter humildade, a gente reconhecer que a gente sabe nada, sobre nada. Porque se você vai de copo cheio, não enche, gente. Ele transborda, o conhecimento cai para fora e já era. É a pior coisa que Entende? É a pior coisa que tem. Quando a pessoa acha que sabe alguma coisa. Quando você senta para ouvir um palestrante ou para ouvir alguém num curso e você fala, mas disso eu já sei. Então por que você não tá lá fazendo? Então por que você não tá faturando milhões ainda? E eu já vi eu vi uma pesquisa recentemente que a gente fez com alguns clientes nossos, né? E uma das perguntas que eu fiz é, o que fez você adquirir, né? Comprar. E aí teve uma pessoa que escreveu lá, cara, eu vi todo o conteúdo online que eu pude ver, né? Assistir, etc. Achei que eu tinha aprendido. Fui aplicar. Resultado. Já passou-se 1 ano e meio, né? Sim. Nesse processo. Tentou contratar time de vendas, tentou montar a estrutura, investiu, gastou tempo, dinheiro e no fim das contas as vendas não aumentaram. O resultado não aconteceu, né? E aí no final das contas a pessoa falou, pô, levou 1 ano e meio para ela tomar decisão e olhar e falar, cara, eu preciso de alguém para me ajudar, né? Inclusive, então, foi um relato. Inclusive você que está assistindo o Growthcast, que ainda não participou da imersão Growth Machine,
A gente tá deixando um link na descrição desse episódio, né? Para você passar 3 dias comigo e com o meu time entendendo exatamente o que é máquina de vendas, como é que você contrata vendedores, como é que você remunera, como é que você motiva, como é que você treina, como é que você monta um processo de geração de demanda e um processo de vendas para conseguir gerar 5 anos de resultado nos próximos 12 meses e ainda sair com um plano de 90 dias. Então, assim, não vem com desculpinha, não. Resultado eu não controlo, né? Mas cada um tem o resultado que tolera. Então, se o resultado não tá bom e se você quer mais, clica aqui embaixo. Estamos esperando para passar 3 dias contigo. Tá vendo? Excelente, não tem nem o que falar, né? E é o que eu falo sempre para as pessoas. Às vezes as pessoas ficam, nossa, reclamando, culpando. Cara, você tem a vida que você merece. A vida que você tolera. Exatamente. Abre sua conta agora, vai lá no aplicativo do banco e vê quanto você tem lá. Você tá feliz? Não, é a vida que você tá criando, construindo. É isso que você faz, entendeu? Ah, mas eu trabalho muito, mas eu tenho uma super fé, eu sou super conectado com Deus. Existem pessoas que são extremamente boas de coração, que têm uma fé absurda, são super conectadas com Deus, mas elas não vivem os princípios da prosperidade. Isso é bíblico, gente. Chove para os justos e também para os injustos. Não adianta você achar que Deus vai fazer assim, não, você é uma pessoa boa, eu vou te dar tudo de bom. Só que aquele que é ruim, eu vou te dar tudo de ruim. Não é assim que funciona. A prosperidade, o crescimento, ele é para quem sabe viver os princípios da riqueza, os princípios da prosperidade. Eu sei porque eu saí do zero. Eu comecei meu negócio com R$600. R$600 é o auxílio do governo hoje. Eu já tenho 400, né? Mas é isso, cara. Eu vim de uma família simples, uma família pobre. Então, e hoje eu faturo 7, 8 dígitos. Então, eu sei a diferença do que a gente pensa quando a gente tá com R$600 na conta e quando a gente tem 8 dígitos na conta. Entende? E eu vou saber, com a glória de Deus e com o meu conhecimento, que tem coisas ainda que eu preciso aprender, porque senão eu com certeza já saberia, o que é ser bilionária. É que o meu conhecimento ainda hoje é o que eu falo para os meus mentorados. Se alguém aqui quer ser bilionário, eu recomendo que você busque um mentor que seja bilionário. Porque eu só posso te levar até os lugares onde eu já fui. Onde eu estou. Por isso que eu busco mentores que já estão onde eu gostaria de estar. São essas pessoas que a gente tem que procurar. A gente tem que olhar para pessoas que estão onde a gente gostaria de estar e buscar o conhecimento delas. É isso. E nada mais caro do que a curva de aprendizado, do que você ficar aprendendo, errando. Exatamente. Mas, Carolina, me conta uma coisa. Você desenvolveu um método, né? E de onde que veio esse método e como é que você estruturou ele? Porque eu acho que também isso é uma grande dificuldade de quem vende conhecimento, né? É uma grande dificuldade quem vende conhecimento. Primeiro, por falta de autoconhecimento. Porque o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando eu fui desenvolvendo o meu método, uma das coisas que as pessoas falam, mas você que criou? E é até questionável. Porque você imagina a Oxford estudando, né, investindo milhões, estudando anos ali, criando livros incríveis, aí vem uma mulher da internet que ninguém conhece, vem falar que o método dela é melhor, é até questionável mesmo. Uhum. Então eu tenho que ter muita autoestima para falar que o meu funciona, até que eu tenha muitos resultados para realmente mostrar que o meu está funcionando muito mais para brasileiros do que qualquer outro. Eu tenho que ter muita base, muito estudo em cima disso. Como que eu criei tudo isso? Eu comecei a ver o que funcionava para mim. Eu fui meu laboratório, né? Eu fui vendo o que funcionava para mim e fui testando com os meus alunos e fui vendo o que funcionava para eles. E eu fui vendo que o que mais ia funcionar para eles precisava sempre estar associado com a inteligência emocional. Esse era o grande negócio, que se não estivesse associado à inteligência emocional, as pessoas elas poderiam aprender, tecnicamente falando, toda a parte teórica do inglês, mas na hora de falar, elas continuariam travando, porque o inglês não era somente sobre aulas de inglês, sobre as regras gramaticais ou sobre mais vocabulário. Tem pessoas que são dicionários ambulantes e não falam inglês. Quando a gente começou a associar dentro do método a inteligência emocional, a gente começou a ter resultados absurdos, assim, absurdos. Você fala, meu Deus, 4 meses de aula a galera tá falando inglês. 2 meses de aula a galera tá falando inglês. Esse resultado vem por você destravar a insegurança da pessoa e fazer ela se soltar, isso? Você acha que é aí que tá o game change? Não só no destrave. A gente usa muitos recursos de programação neurolinguística, de neurociência, dentro do método, para, na hora que a gente tá explicando, na hora que a gente tá passando o conteúdo, a maneira como a pessoa fixa o conteúdo é diferente. Então eu falo assim, cara, eu ouvi isso a vida inteira e eu não tinha entendido dessa forma. Eu uso storytelling, por exemplo, metáforas, para explicar as matérias. Eu não explico gramática como se fosse uma gramática. Eu conto uma história. Entendi. Histórias conectam. E aí entra aquela coisa que você falou de Deus.
Qual o maior livro de inteligência emocional do mundo? A Bíblia. A Bíblia é um livro de histórias. São várias histórias que são relatadas ali. Por aquilo que tu conecta muito ali com a gente. Ali a gente já tem muita coisa. Você fica, cara, tem o bom, tem o mal, o que aconteceu, o que não sei o quê. Eu uso histórias e conecto com histórias. Ontem mesmo eu estava numa aula e eu contei uma história tal para os alunos, explicando para eles entenderem por que uma coisa simples, para um básico, que começou a aula faz 2 semanas. Eles tiveram 6 aulas. Ontem foi a 6ª aula deles. Para eles entenderem por que no presente, com resheet, a gente usa does. Gramaticalmente falando, é chato você entender isso. Cara, eu contei uma história, falei que teve uma briga de família, um negócio assim. Cara, a galera pirou, falou, não é possível. Tinham 300 pessoas na turma, na aula ao vivo. A galera pirou. Isso gera o quê? Prova social? Gratuita, porque você não precisa falar nada? As pessoas, elas ficam enlouquecidas. Eu nunca vi um negócio desse. Meu Deus do céu, caramba. E eles já viram no primeiro dia. Presente, passado, futuro, condicional, do, did, will, tudo no primeiro dia. Coisas que eles levariam 2 anos para aprender em qualquer outro lugar. É porque é tudo quebrado, né? Tudo espalhado. Sim, a gente coloca de um jeito, conta histórias. As pessoas falam, não é possível, cara. Então, assim, mas por que você faz assim? O cara nunca esquece, não vai esquecer. Você não esquece de história, você não esquece de... Você esqueceu da Branca de Neve e 7 Anões? Não esquece. Você esquece da Cinderela? Não esquece. Você esquece das histórias que aconteceram? Não esquece. Histórias conectam. E a pessoa vai lembrar daquilo para sempre. Entende? E a gente vai conectando as histórias. Eu falo, gente, lembra na aula passada que eu contei pra vocês que aconteceu aquilo outro, não sei o que e tal. Eu até brinco, falo, se fosse hoje, teria saído no blog do Léo Dias, do barraco que foi, não sei o que. O pessoal, e começa, às vezes eu pego membros do grupo, quando a gente já tem mais intimidade, que a gente já se conhece, a gente sabe quem é mais colérico, quem é mais... Pego e falo que foi a pessoa que assistiu a briga, que apartou, que não sei o que. A galera pira. A gente põe eles de personagens. Não tem como não aprender. Não tem como. Entende? E aí, vamos pra polêmica, Léo. Pode falar. A pergunta de $1 milhão. Qual é a pergunta de $1 milhão? Que história é essa que você ensina em 2 horas o que a pessoa levaria 1 ano para aprender? É verdade, é comprovado. Comprovado. E quando eu digo Quando isso... você fala isso é um corte, te xingam ou não? Não, me xingam nos cortes, são absurdos. Você deveria ter vergonha de dizer isso, golpista. Eu falo, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Enquanto os métodos de vocês são uma porcaria, vocês não conseguem entregar um conteúdo, vocês acusam quem consegue dessa maneira, tudo bem. Eu não estou preocupada com o que as pessoas estão falando. Eu estou preocupada com o que eu estou entregando. É isso, ponto. A gente entrega em 2 anos... A gente entrega em 2 meses o que você aprenderia em 2 anos. A gente entrega em um dia, gramaticalmente falando, o conteúdo de 1 ano. Porque a gente passa para você ali o conteúdo de 1 ano muito facilmente. Porque você não precisa ficar 1 mês, 1 semestre para aprender o do, 1 semestre para aprender o did, 1 semestre para aprender o will e 1 semestre para aprender... Que isso? Isso é uma vergonha. Na verdade, é uma estratégia... É porque o foco tá desalinhado, né? Porque, na verdade, o objetivo não é ensinar inglês. O objetivo é cobrar o máximo de mensalidade possível. Exatamente. Em um tempo. Exatamente. Desculpa, eu tô longe do microfone. Exatamente. O maior foco, hoje em dia, a gente sabe, é que antigamente... Por que isso funcionava muito antigamente? Porque as escolas, elas não... A gente não tinha internet, não sabia o que funcionaria, o que não funcionaria e tal. E todos os métodos, eles vinham de fora e tal. E nunca foi pensado nada pro modelo de educação brasileiro. Que é diferente, tá, gente? Que é diferente. Vamos falar, por exemplo, do curso gravado. Curso gravado aqui, a gente pode bater... Quantas vezes vocês já compraram um curso gravado e não fizeram? Sempre. A gente vai... Gente, pode falar o que for. As suas aulas são todas ao vivo? Todas ao vivo. Eu tenho um curso gravado também, que a gente atende uma demanda do mercado e tal. Mas a gente sabe que os resultados do curso gravado não dá pra comparar, assim, com ao vivo. Cara, sabe que eu tô aprendendo pra caramba. Tem várias coisas aqui que eu tô achando interessante. Primeiro, essa coisa... Porque assim, eu estudei PNL, mas eu aplico PNL muito mais em venda e ensino PNL do que usar PNL no processo pedagógico. Né? Eu já botei aqui no ChatGPT ferramentas de PNL para ensinar. Já vi que é um montão de coisa. Tem muita coisa legal. Agora me surgiu uma dúvida aqui. Se você ensina tão rápido, e aí, saindo do modelo tradicional das escolas, né, que levam a vida, por quanto tempo um cliente fica com você? Como é que é o seu modelo de receita? Você quer saber do LTV agora? Vamos lá, vamos pensar aqui. De business. Vamos entender que inglês, não existe acabar o inglês. Não existe. Não existe acabar o inglês. E o cliente gosta tanto que quando termina o curso, ele fala, e agora? Não vai acabar, né?
Ah, não, eu não posso parar. Ah, eu não quero parar. Isso acontece com muita frequência. E você tem outros A gente módulos? a gente teve que criar coisas, porque isso Cara, começou a gerar um funciona. estresse internamente na empresa, ele sabe, que era vice-presidente, ele sabe, porque as pessoas começaram a começar a mandar muita mensagem, gerando. Eu quero, e agora? Não posso ficar assim, não posso ficar na mão. Onde eu vou estudar? Faz um curso de conversação, cria um grupo. E aí a gente começou a ter que dar um suporte para depois que as pessoas acabassem o curso. E a gente criou agora né? Então, como funciona a sequência? A pessoa faz um básico em 2 meses. Um básico em 2 meses, onde ela já sai muito bem para se comunicar para uma viagem, por exemplo. Ela já consegue viajar com básico em 2 meses. Pode ser em 2 meses? Ah, é muito, muito rápido. Depois, mas entenda, fluência em 2 meses não existe. Fluência em 6 meses não existe. Isso não é fluência. Isso é você conseguir se comunicar, não Se é passar você não fome. morrer de fome. Isso é você entender o inglês, já conseguir a se virar mais. Um pré-intermediário você faz em 4 meses. Então aqui você já está em nível intermediário em 6 meses, o que é muito legal. Depois, a gente faz intermediário e avançado em mais 1 ano. Então, seria 1 ano e 6 meses tudo. Que aí vai ter um período que a gente faz de conversação. Aqui tudo 1 ano e meio, quase 2 anos, para você ter, assim, ó, tá redondo, arrasando no inglês. Só que não dá para terminar. Porque quando a gente termina, a galera pira, que é a minha cabeça. Aí a gente faz o quê? Então, vamos fazer o seguinte. Conversação. E aí a gente vai dando conversação, porque inglês não dá para acabar. E de fato eu falo isso pro pessoal, não existe acabar o inglês. Inglês a gente se mantém estudando a vida inteira. Porque se você parar, Esquece. você esquece. Você pode não esquecer as regras e tal, mas você vai ficar muito tipo ruim de academia, vocabulário. né? Pô, agora eu tô em forma. Cheguei É. no número, paro de ir pra academia. Acabou, já era, entendeu? Você tem que se manter estudando, mas aí a galera vai fazer 2 vezes na semana, vai fazer menos vezes, 1 vez só para praticar, encontra a galera, vai fazer uma aula de conversação, vai fazer só nesse ritmo, entendeu? Não tem aquela cobrança de aprender inglês. Ou faz um curso só para business, focado só em business English, vai buscando outras coisas, entende? Ou faz só individual, focado só na necessidade da pessoa, que a gente tem também. A gente tem outros produtos para atender todas as demandas. Entende? Entendi. Você tem outras opções complementares para uma necessidade mais avançada ali da pessoa, né? Mas a grande sacada é que a gente tem que encantar o cliente em todas as fases do processo. Para que ele chegue com a gente até o final. Então, olha o que acontece. A gente chega com a turma, início, 350 pessoas numa turma, 500 pessoas, depende do momento. Agora a gente começou uma agora, tinha 300 e poucas. Porque no meio do semestre, né? Agora a gente está começando uma turma a cada 45 dias. Antes, a gente começava uma turma a cada 2, 3, 4 meses. Só que não dá. A gente fica... Senão as turmas não tem 1.000 pessoas. Não faz sentido. 1.000 pessoas no ao vivo, no Zoom, eu fico maluca. Eu fico louca pra ver. Não, ver 30 páginas, tá maluco. Ver 30 páginas no Zoom tem que ter muito rápida. E eu gosto de ter uma coisa mais personalizada. E aí eu coloco ali 350, a gente bateu essa aqui 300, eu falei, para de vender. Aí ficou muita gente na fila de espera. Eu vou ter que começar uma outra semana que vem. Então, Nossa, o que a gente... problema, é ruim, né? Mas em termos de agenda, me deu uma lascadinha aqui que eu tinha uma outra coisa. Mas eu fechei ali e falei, não vou deixar as pessoas esperando. Cliente, a gente não deixa pra fora. Falei, cliente é dentro. Então vamos falar, a gente começa outra aqui, só com outro horário diferente. Beleza. Colocamos essas pessoas pra dentro, pegamos novas matrículas, tá tudo certo. Essas pessoas, quando elas começaram a aula, terminou a primeira aula, elas começaram a mandar mensagem na escola. E agora, como é que faz? A próxima fase? O que vai acontecer depois? A gente, calma, vocês nem começaram. Foi a primeira aula. Aí eles falaram assim, gente, põe pra vender a segunda fase. 25% da turma já está matriculada para a segunda fase. Normalmente, a gente esperava que fosse assim, poxa, vamos fazer isso na última semana, penúltima semana, né? Pra galera já ir continuando. Não. Essa turma já tá tão... Você vê o que eu falo, né? Por que eu tô contando isso? Conforme a gente vai melhorando a nossa entrega, a gente já vai aumentando também o desejo da próxima fase. Entende o que eu quero te dizer? Antes a gente falava, não, espera aí, depois a gente vem. E as pessoas vão para a próxima. LTV então, eterno. Eterno. É surreal. E por quê? Porque isso também é ao vivo. Porque se fosse gravado, esquece. Quanto tempo do teu conteúdo é dedicado a tratar essas pontas emocionais ou os bloqueios e quanto tempo é de fato metodologia de inglês? Olha, eu nunca parei para dividir isso em tempo, tá? Isso é até que muito relativo, assim. Por exemplo, para um aluno individual, a gente tem, periodicamente, uma vez por mês, sábado, tem uma mentoria. As mentorias são de sábado de manhã.
Então, as mentorias só de inteligência emocional são de sábado de manhã, uma vez por mês. E quantas vezes na semana é aula de inglês? As 3 vezes por semana. Ou 4. Quando é VIP, é difícil falar, né? Porque quando é VIP, o cara contrata de acordo com... Tem gente que faz 5. Você ainda faz VIP? Eu não, a equipe faz. Eu tenho uma equipe gigantesca que trabalha lá com a gente, que dá aula pra um monte de gente. Porque, imagina se fosse da VIP também, eu não conseguia estar aqui, não conseguia mais comer, fazer nada. Eu tava só no computador lá o dia inteiro. Não, eu só dou aula em grupo. Nem pros famosos? Nem pros famosos. Nem pros famosos. Tem uma pessoa ou outra, assim, que às vezes eu dou uma aula ou outra, assim, só pra focar em alguma coisa, mas já passo pra alguém, falo, ó, alguma coisa específica e tal, e já passo pra alguém. A única pessoa que ainda dou aula, que eu divido com, que a gente tem um projeto específico, que é um amigo meu, que é o Vilela, que eu tô dando aula pra ele ainda, junto com outro professor, que a gente tem um projeto específico, mas, assim, é só um projeto específico mesmo. Eu tenho um projeto de mentoria. A pessoa fica comigo por 3 meses, mas são pessoas que realmente têm travas emocionais que só a mentoria em grupo não resolve. Sabe aquela pessoa que tem um negócio, cara, não vou mesmo, não adianta. Seria um trabalho muito mais terapêutico, vamos dizer assim, do que só o inglês. E que momento, assim, veio essa chave, assim, do tipo... Porque, pô, eu tô achando legal pra caramba, né? Que tá uma puta aula de negócio. Você entendeu... você falou, putz, preciso me diferenciar ou não, preciso investir mais em método. Em que momento que você... Tipo, foi pra ser tão diferente, assim, de todo mundo? Porque todo mundo vai querer vender gravado, não tem uma preocupação tão grande. Se você pegar o mercado de lançamento, né, qual que é o grande... Por que o lead é cada vez mais caro e os lançamentos param de funcionar? Porque as pessoas investem tudo que elas podem em marketing e o mínimo possível na entrega, né? Então elas são muito preocupadas em fazer o cliente comprar e passar dos 7 dias de cancelamento e estão nem aí, né? Tem algumas pessoas bem famosas, né, que cada produto que ela lança, ela tem que botar um nome novo. Porque se você pesquisar pelo produto anterior, você vai ver a quantidade de reclame aqui, pessoas chiando, porque não tem sucesso, né? E é muito diferente essa pegada sua, e para mim, você tá à frente do mercado, né? Porque a gente fala há muito tempo, né? De CS, de LTV, de não olhar pra primeira venda e tal. E você é a primeira pessoa que eu vejo assim, tipo, ter a maturidade para olhar que não é a primeira compra, né? É a recompra que é mais importante. Muito mais. Em que momento o LTV você é muito mais essa... importante, as pessoas não percebem isso. Elas querem vender uma vez só e nunca mais ver a pessoa. O Lincoln Murphy, ele fala que 2% do teu LTV vai estar nos primeiros 12 meses e 98% vão estar nos demais. E que momento você percebeu essa... De onde que veio isso, né? Foi Deus? Eu escuto muito cliente. Eu leio muito, eu vejo muitas coisas, mas também é Deus, né? Te dá os downloads, você fala assim, ó, lê esse livro que vai ter um negócio aqui. Foram alguns livros que eu fui lendo, né? Tem um livro que fala muito da regra de 80-20, isso me deu muitos insights para tudo isso que eu faço. Alguns livros de marketing também me mostravam que a experiência do cliente era muito mais importante. Eu entendia que o cliente, quando ele tem uma experiência gravada, a experiência dele é nenhuma, quase. E desde o meu primeiro curso gravado, quando eu entrei pro digital, eu falei, vamos fazer curso gravado, que tá todo mundo fazendo e tal, não sei o quê. E eu meu primeiro curso foi assim, cria de Érico Rocha. Então, era gravado. Mas eu falei assim, eu me nego a fazer um curso 100% gravado, que eu não tenha contato com o aluno, eu não vou saber de onde esse cara tá, onde esse cara vai terminar. Ou a gente faz um curso gravado com aulas ao vivo, ou eu não vou fazer um curso gravado. O cara vai assistir o gravado, mas depois ele vem pro ao vivo comigo. Ele já vem mais preparado. Vem nada. Ninguém assistia ao gravado e só queriam fazer as aulas ao vivo. Só que a gente vendeu esses cursos, chamava Transforme Seu Inglês na época. A gente fez umas 10, 12 turmas e as pessoas só queriam as aulas ao vivo. Elas compravam, assistiam o gravado, tipo, 3, 4 módulos, ficava lá 35 módulos que ninguém via e só queriam o ao vivo. E aquilo começou a me dar uma dor de cabeça. Por que é uma dor de cabeça? Porque uma hora um entra, depois entra a pessoa de outra turma, e depois não sei o quê. Cara, ficou desencaixado. Não, aí eu não gosto de bagunça assim, não. Eu gosto de ver resultado. E eu entendo que a melhor propaganda é o boca a boca. A melhor propaganda é o boca a boca. Pode falar o que for, cara. A melhor propaganda é o boca a boca. Então, eu quero entender que o aluno tá aprendendo, ele tá se desenvolvendo. Eu tenho um propósito nisso que eu faço, entende? Eu não larguei a medicina para dar aula de inglês para gravar um curso e deixar todo mundo fazendo ao Deus dará. Não faz sentido para mim. Se eu tiver que fazer isso, eu não vou dormir. Para mim, o travesseiro é a consciência, sabe? A consciência, pra mim, isso para mim é muito importante. Eu preciso saber que os alunos estão aprendendo, estão evoluindo, estão se desenvolvendo. E como é que é? Você mede assim o percentual de pessoas que aparecem em relação ao número de compradores? É alto esse número? Na verdade,
até aprofundando um pouco mais essa pergunta, o que você tenta medir para acompanhar esses resultados, para ter noção da evolução, né? Da evolução da galera? É isso. Não, a gente tem uma equipe. A gente tem uma equipe que dá aula comigo, que são os Angels, que são os professores da equipe. A gente divide os alunos em grupos. E aí, esses grupos chamam Connections. E cada connection fica com um professor. E ali, eles vão fazendo... Quando a gente começa, todo aluno tem uma missão. Primeiro dia de aula, eu já dou essa missão. Que é criar um grupo, você com você mesmo. Onde você vai colocar todos os áudios, suas atividades, não sei o quê. O aluno tem que perceber, tem uma percepção de evolução. Primeiro porque o cara tá do zero, ele não pode comparar ele com um colega. É bom você se comparar quando você tem inteligência emocional para entender que a comparação pode te levar a lugares mais altos. Mas quando você não tem ainda essa inteligência emocional, você não pode se comparar, senão você vai se achar um merda. E às vezes a pessoa vai se comparar com alguém que já trilhou um caminho diferente. Então eu tenho que evitar esse tipo de coisa, eu já tenho que prever problemas. E aí... Eu já falo assim, você vai criar esse grupo, você com você mesmo. E aí a gente vai fazer a primeira atividade logo no primeiro dia. Então, você já vai gerar ali o que você aprendeu, não sei o quê. Eu já dou uma atividade, um exercício específico. E a pessoa, já no primeiro dia, depois da primeira aula, ela consegue escutar a própria voz falando inglês. Tá, isso o que tem a ver? É de extrema importância para quem nunca escutou a própria voz falando inglês. A gente tem até uma estranheza, às vezes, quando a gente escuta a própria voz falando em português. Imagina falando inglês. E isso também... já ajuda, porque a pessoa, quando ela vai falar inglês pela primeira vez com alguém, ela não está acostumada a ouvir a própria voz falando inglês. Isso causa um red flag pro cérebro. E o cérebro fala assim, que isso? O que você está falando? Nada a ver. E aí dá uma travada. A gente já antecipa essa travada. O cara já não vai... Essa travada o cara já não dá. Cada aluno cria um grupo com ele mesmo. Todos eles têm que criar. Ele e ele mesmo. E aí ele pega, grava. Quando ele achar que tá bom, ele vai mandar no Connection. No Connection... Que é o grupo que tá o professor. O professor vai... E os outros alunos. E os outros alunos. E aí, o professor, os 2 estagiários, eu também tô lá, e o que acontece? O professor escuta e dá um feedback individual para cada aluno. Então, eu tô num grupo com várias pessoas, cada um vai jogar o áudio, o professor tem que ouvir o áudio de cada todos. um e jogar individualmente para cada pessoa. Uma resposta, com um feedback. E qual é a correlação entre professor e alunos? Quantos professores para quantos alunos? São 100 professores, 100 alunos por professor. Cara, que ele dá conta? Dá, tem que dar. Os nossos professores são muito bem remunerados, eles querem dar conta. E nem todos. A nossa aula é muito acima do mercado. E todos os alunos mandam ou nem todos mandam? 89% da última turma. Assim, foi 89% de um turno, de um connection, 96%. Um grupo mandou 96%, mandou, né? Que a gente, no primeiro dia. 89% foi o que eu tô com esses dados, que foi de semana passada. E o terceiro grupo eu não peguei os dados ainda, mas assim, 90%, uma média, 90% manda. E de onde você tirou isso? Como é que você criou esse negócio? Deus. Download, né? Download divino. Não, isso tudo a gente cria pensando que é a experiência do cliente. Não posso colocar 300 pessoas dentro de um grupo e essas pessoas não serem acompanhadas. Que diferença vai fazer se ela tá fazendo ao vivo ou não, se ela não tiver contato com alguém humano para ajudar ela no processo? Agora uma dúvida. Não. Eu tenho uma ideia. A gente tem que marcar um podcast... A Carolina e o Flávio, o dono do bolo do Flávio, que vai ser sensacional. Prosperidade, divindade, religião. Não religião não, né? E ligação divina dos negócios. Mas isso daí, na hora, isso também não foi uma coisa que eu pensei antes. Foi uma coisa que eu olhei no grupo, eu tava falando, eu vou muito sentindo a energia das pessoas, a energia do grupo, e eu senti a necessidade de fazer isso, e deu tão certo que eu fui replicando em outros grupos. Então, assim, ó, você que caiu nesse podcast de maneira despretensiosa, falou assim, não quero ouvir sobre inglês e tal, você tá entendendo que não... esse podcast não tem nada a ver com inglês, é uma aula de experiência do cliente absurda. E um primeiro passo para você conseguir fazer muito bem a experiência do cliente é usar um bom CRM, né? E a gente tem uma parceria com o Pipedrive em relação a um bom CRM, não é isso, Léo? Exatamente, a gente tem um presente aqui para você, vai aparecer um QR Code aqui na tela, ou um link aqui na descrição, você escolhe onde você vai acessar. Você vai poder usar gratuitamente durante 30 dias por esse link que é nosso, tá? Após esses 30 dias, se você ver que faz sentido para o seu negócio, você pode fazer a assinatura com 20% de desconto ao longo de um ano. Nos primeiros 12 meses. Mas é legal, hein? Isso aí é minha vida, né? Carolina, se existisse, igual tem os narcóticos anônimos, se tivesse um grupo de apoio e tratamento para pessoas viciadas em vendas, eu com certeza estaria buscando esse apoio, porque eu não consigo parar de vender o tempo inteiro. Não sei se você percebeu ao longo do podcast que nós fizemos alguns CTAs. Não, a gente pode colocar todo mundo lá dentro. Eu brinco, eu falo que a minha empresa não é uma empresa de inglês, é uma empresa de vendas. As meninas do comercial ficam assim, como assim? Eu falo, somos uma empresa de vendas! Eu sou, meu Deus do céu!
Todo mundo tem que vender, todos os departamentos, todo mundo tem que vender alguma Você coisa. sabe que o meu post que tem mais hater, e eu facilito na hora, eu falo o seguinte: existem 2 setores dentro de uma empresa. Área de vendas e área de suporte a vendas. Qual é a sua área? É o que agora RH xinga, o produto xinga. Mas é verdade. Vamos pensar uma coisa. Se o seu produto resolve problemas, torna a humanidade, ou torna o mundo um lugar melhor para se viver, torna a vida das pessoas muito melhor. Cara, eu tô fazendo um bem para as pessoas quando elas vêm comprar de mim. Desculpa, eu tenho a obrigação de vender. Eu tenho obrigação. Se eu não vender, é um pecado. Eu concordo. É um pecado não vender. Eu brinco, eu falo, na imersão eu falo, ó, quem não vende, Deus castiga. Não, cara, é um pecado vender. Tem pessoas que têm um tesouro na mão. Um tesouro na mão. E elas não vendem. Elas não vendem. Isso, você tá errando. Você tá muito mal no que você tá fazendo. Você tá indo muito mal na vida. Mas é crença isso também, sabia? Sim. É porque você cria uma... Assim, primeiro que o sistema... Tem uma coisa que você falou que eu me identifico muito, que eu explico o seguinte: tem uma estatística da Endeavor que mostra que somente 1% das empresas cresce mais de 20% ao ano durante 3 anos consecutivos. Ou seja, 99% das empresas não crescem nem 20%, que é, se pegar a inflação do jeito que tá, as pessoas estão cada vez ganhando menos. E é a mesma coisa do curso de inglês. Por que isso está acontecendo? Porque das duas, uma, ou existe uma crença que está errada, né? Ou existem interesses conflituosos, né? Existe um conflito de interesse. Por exemplo, o curso de inglês. Por que o curso de inglês não funciona? Porque poucas pessoas estão realmente preocupadas em ensinar inglês. A maioria das pessoas estão preocupadas em vender matrícula, que é completamente diferente de você, de fato, fazer alguém aprender a falar inglês. A mesma coisa acontece em vendas. O que eu acredito é que a gente tem 2 problemas que fazem com que as empresas não cresçam. O primeiro problema é a crença. Todo mundo, a faculdade não te ensina a vender. A faculdade ensina que você tem que entender tudo, menos vender. Pega um advogado, pega um arquiteto, pega um dentista. O que ensina de venda para esses caras? 0, né? E o segundo problema é a crença. Muitas pessoas, por conta da TV, por conta do cinema, qual que é o filme de vendas mais importante que existe? Qual é? Lobo de Wall Street. Pois é. Quem é o personagem? É um cara que engana os outros, É. né? Aplicando um golpe. E acaba preso. E acaba preso. E aí o que você pensa? Pô, ter errado sucesso vender. ou ser rico é coisa de quem é pilantra, bandido, safado, sem vergonha. Mas eu concordo muito com o que você falou. Se você realmente entrega um produto de valor e se você acredita que o teu produto transforma a vida das pessoas, é um ato solidário você vender pro teu cliente. Agora, é diferente você ter um produto ruim que não ajuda ninguém, que gera um problema. Não, você tem que parar e resolver o teu produto antes de querer vender, porque senão você vai criar inimigos, né? E não clientes. É mais ou menos também. Mais ou menos. Um produto ruim, não digo, mas assim, às vezes uma empresa desorganizada, porque muitos momentos da minha vida eu cresci e depois eu organizei. Entende? Mas eu concordo. É o que eu falei. Você sempre vai jogar. Eu jogo o da sua chapéu, capacidade. o chapéu e depois eu busco. Nossa, e eu deixo a equipe louca com isso. Não, pergunta pro Léo o que eu faço. Como é que é, Léo? É bizarro. É fácil comigo? Não é fácil. Cara, eu imaginei já, a gente tem um perfil às vezes um pouco parecido pelas coisas que você fala. Se a gente trabalhasse junto, a gente teria explodido metade a empresa ou a equipe. Porque eu jogo o chapéu e depois as pessoas têm que se virar pra me ajudar a buscar ou eu pra buscar. E aí... De verificação ecológica. Eu vou matar alguém com isso? Então, é isso que eu penso. Eu vou ser presa? Eu vou matar alguém com isso? Não dane-se. E às vezes eu vou, eu faço. Gente, como é que eu vou entregar? Não sei, agora prometi a gente vai ter que entregar. A equipe, não prometa coisas que a gente não vai poder. Falei, mas gente, olha o quanto que a gente vendeu, agora a gente vai ter que entregar. Cara, não é possível, não é possível. Agora é possível sim. Se ninguém fez até hoje, é porque as pessoas não sabiam como fazer. Mas agora a gente vai fazer e vai tornar isso possível. E a gente faz, porque não tem como não fazer. Tem que fazer, gente. Tem gente lançando foguete, fazendo foguete da ré. Como é que a gente não vai conseguir fazer isso? É que eu repito isso o tempo como inteiro. Assim? Não, cara. Então, bota a cabeça pra pensar aí, faz funcionar esse negócio. Eu fico maluca. Pra mim, é assim, ó, eu tenho o melhor produto. Eu resolvo o problema das pessoas. Eu não vender é um descaso. É um desaforo, entendeu? É um desaforo. Eu não cumpri meu dia, minha meta. Então você fica aí até você bater sua meta hoje. Olha, lá em casa, que eu digo lá em casa que é o escritório, né? Que a gente quase que mora lá. Então, o negócio é difícil lá. Agora, a frase que eu mais repito, eu falei assim: o pessoal chega pra mim e fala assim, não dá pra fazer. Eu falei, realmente, né? Elon Musk está colonizando o marketing e a gente não consegue exatamente. fazer isso. Eu digo isso, falo, o cara deu ré no foguete. Tá? Mudou até a metáfora que a gente usava sobre foguete não dar ré. E aí você tem Nem que falar. Nem a NASA acreditava que dava pra fazer. Exatamente. A NASA é neném. Porque a NASA é neném perto do Elon Musk. E agora vocês sempre falavam que não dá pra fazer um negócio desse, que não dá pra enviar. Gente, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Vai pensar como vai fazer isso, vai no Google, vai no ChatGPT, em algum lugar vocês vão ter que descobrir como faz. Eu já vendi, agora vocês têm que entregar. E o pessoal fica maluco. E sempre dá certo. Porque não se faz um omelete sem quebrar ovos, gente.
Sensacional. Gostei muito Infelizmente. dessa. O que você ia falar? Então, eu ia falar que ela comentou um ponto muito importante aí, que a gente está falando muito de atender muito bem os clientes, e os clientes externos. Mas aí você mencionou que internamente você tem esses grupos que tem em torno ali de 100 alunos. Por cada grupo, porque assim... Por cada grupo, isso. E tem um professor ali responsável, tem os estagiários ali para dar um suporte, dar um apoio. Uhum. E você mencionou que o professor especificamente, ele quer atender muito bem todos esses alunos. Minha equipe é muito engajada. Que a equipe é muito engajada. E aí eu queria olhar um pouco também para o lado interno. O que você faz de diferente para essa equipe estar muito bem engajada? Big numbers. Quantos alunos você tem? Qual o tamanho do teu time e tal? Tá, a gente está com 5.600 alunos. E a gente tem 38 professores junto com a gente. Porque a gente tem muitos alunos em intensivos. Então, a gente tem esse número. O que acontece? A gente tem muitos alunos individual e a gente tem muitos alunos em intensivos. Intensivos são grupos grandes. O que acontece? Por que a equipe é tão engajada? Cultura. Cultura, gente. A cultura tá na veia de todo mundo. A gente faz eventos de cultura mensalmente. Faz um grande evento de cultura 2 vezes por ano. Online ou presencial? Presencial. Eu gosto do presencial. Fala um pouco mais sobre isso. Você não gosta de presencial? Eu sou fã do presencial, gente. Eu só falo sobre isso. Eu sou muito fã do negócio presencial. Eu tenho um evento chamado Takeover, onde eu fecho um hotel, levo a empresa toda pra lá. A gente gasta os tubos de dinheiro, entendeu? Mas o pessoal sai, assim, Espartacus pra enfrentar o Cheshire. Uhum. É isso. Cultura. Todo mundo tem ali muito claro qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa. A gente faz toda a última sexta-feira do mês evento de cultura, né? Para reforçar o que eles viram no evento presencial. Aí esse é online. Aí, o de última sexta do mês é online, porque trazer todo mundo do país inteiro não dá tudo, né, também, né? Uhum. A gente, poxa, aí também aí não precisa, né? Então a gente coloca missão, visão, valores, onde a gente tem que chegar, quais são as nossas metas, quem entrou na empresa. A gente parabeniza as pessoas pelos resultados, a gente fala quem foi promovido e a gente coloca para aquelas pessoas aqui, ó, na veia delas, a gente injeta na veia delas o objetivo, o quanto é importante o trabalho de cada uma delas ali dentro. Somos uma empresa de vendas, mas é uma empresa que ajuda. Quando a pessoa fala inglês, ela tem melhores oportunidades, ela pode fazer coisas diferentes, ou seja, mais emprego, menos pessoas desempregadas, menos criminalidade. Então você está ajudando o país a melhorar. Então, quando a pessoa entende que o trabalho dela não é simplesmente ela é um professor que ganha um PJ ali, que ganha X hora aula, não. Ela é a pessoa mais importante daquela empresa, entende? O papel dela é fundamental ali. A gente coloca essa importância para aquelas pessoas. A gente faz com que ela vivencie o que o famoso vivencia, por exemplo, quando ele recebe um press kit da empresa, a gente dá um press kit para cada um dos colaboradores, porque o cliente interno ele tem que ser também tão agradado quanto é o cliente externo. Porque senão o cliente interno tá jogando contra você. Porque eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O cliente interno, que são os colaboradores, são eles que têm que estar ali vestindo a camisa, entendeu? Então a gente manda press kit para eles, a gente faz no evento presencial eles abrirem um press kit igual os famosos abrem, então eles recebem tudo aquilo. Cara, a gente sabe o sonho de cada um, a gente coloca na mesa o sonho daquelas pessoas, principalmente no comercial. Você tá vendendo por causa disso, tá batendo suas metas para conseguir isso aqui. É o carro, é a casa, cada um tem um lá, o seu. Entendeu? A gente, em Dia das Mães, a gente chama os filhos para dentro da empresa e a gente fala o quanto a sua mãe, né, que tá ali, para as crianças ouvirem o quanto a mãe daquela pessoa é importante. As mães choram, falam, meu Deus, Dia dos Pais, são os pais que que levam os filhos. A gente faz uma homenagem para que as crianças vejam quantos pais são. Pô, cara, isso aí é um diferencial absurdo. Você vê o nível de engajamento dos colaboradores quando os colaboradores querem que os familiares trabalhem com a gente. E é altíssimo o número de colaboradores que querem trazer os familiares para trabalhar com a gente. Sensacional. Entende? Você vê que a empresa é bacana. A gente não tem rotatividade. As pessoas não querem sair. Agora você sabe que é engraçado a gente gravar esse podcast hoje, né? Porque eu te falei, né? Antes de ligar a câmera, que eu tô Deus. Pois é. Que eu tô num treinamento de inteligência emocional, né? E eu preciso fazer uma série de mudanças, né? A gente está crescendo absurdamente. Mais uma vez, a gente vai fazer mais de 100%. E a gente está com um desafio exatamente igual a esse que você falou. Da gente vender muito e ter que conseguir segurar a capacidade de entrega e contratar. Nosso RH não consegue contratar na velocidade que a gente precisa para o volume que a gente vende. E você trouxe várias chaves, assim, tipo, né? Por exemplo, os eventos de cultura e RH.
tem mais de um ano que a gente não faz o takeover, que a gente tem feito um takeover, mas é um takeover, né? Num hotel e tal. Tipo assim, é legal, a gente traz os números, a gente tem 3 rituais de cultura, né? Frequente. A gente tem o All Hands mensal, onde vai todo mundo, a gente mostra todos os números da empresa, deu lucro, quanto que vendeu, quem foi promovido, quem não foi. A gente tem o All Teams, que é a mesma coisa, só que dentro do setor, né? A gente está com quase 100 pessoas, então fica tudo cada vez mais caro, né? E a gente tem o Takeover, que é esse encontro trimestral, onde a gente mostra o resultado do trimestre, e normalmente é uma tarde inteira, tem dinâmica, tem um montão de coisa para integrar a galera. Mas a gente nunca mais fechou, né, uma pousada com o time inteiro, né? E era sensacional, porque a galera voltava assim, tipo, cara, o que foi isso? Nunca fui tão bem tratado. A gente levou o pessoal para Búzios, sabe? Uma pousada de frente pro mar, lembra da piscina? Pô, surreal. Sim, o pessoal falou assim, cara, eu nunca fiquei num hotel tão bacana que nem esse, entendeu? Então, é um negócio que eu acho que de alguma maneira, com o crescimento, e a gente olhando muito para a rentabilidade, a gente acabou abrindo mão, mas eu concordo contigo que nada dá mais receita e lucratividade do que você impactar a experiência positiva do teu colaborador e impactar a experiência positiva do teu cliente, né? E com um salário emocional também, né? Salário emocional, a gente usa muito salário emocional. Você aprendeu isso com o Marcos? Com salário emocional. Várias coisas eu aprendi com o Marcos. O Marcos foi um grande mentor para mim sobre gerenciamento da empresa. Ele me ensinou muita coisa. Muita coisa. Salário emocional, a gente tem... A gerente que faz o RH, né? Ela tem uma lista de coisas que ela pode fazer sem gastar R$1. Uma lista grande, gente. São 20 coisas ali que ela pode fazer sem gastar R$1. Cara... A base das necessidades humanas qual é? Sem ser, né, as fisiológicas, assim, respirar. Pirâmide de Maslow. Maslow já disse isso, a gente não precisa nem pensar muito, a roda já foi inventada. Reconhecimento, as pessoas precisam ser reconhecidas. Porque por dinheiro, as pessoas podem ganhar, às vezes, até mais. Às vezes as pessoas saem para ganhar menos só para não ter que aguentar um chefe chato. Só que ali, reconhecimento. Reconhecer uma pessoa, um bilhetinho. A gente tem ali, isso eu aprendi com o Marcos também. A gente tem lá, o nosso é Estrela Cadente. Você já fez o curso do Marcos? Ele tem o combustível Power, né? Que eles colocam no deles. A gente fez o nosso, é o Estrela Cadente. E aí, todo mês, no evento de cultura... Você foi Giant? Você tá no Giant? Eu fiz o PAC. Fiz o PAC. A gente coloca o Estrela Cadente e no evento de cultura, a gente faz um sorteio para incentivar quem usou o Estrela Cadente. A pessoa que enviou, ela ganha um prêmio. Nossa, as meninas se mandam elogio o tempo todo. Qualquer coisa que você faz ali, o fulano é elogiado. Existe... Acabou qualquer tipo de problema entre colaboradores. A gente não tem briga. Tem uma colaboradora nova que ela entrou, ela ficou só 3 meses, né? Só ficou na experiência. Porque ela não engajou no time. Ela tinha uma energia muito diferente do grupo. Começou a falar mal de uma coisa, de outra. E falou mal de mim. Um dia as meninas ficaram enlouquecidas. Queimaram a menina, que tiraram a menina. Eu não consegui fazer a menina ficar. Eu falei, gente, às vezes ela tá com problema, vamos dar uma chance. A líder dela não queria, não tem o que eu faça. Vou fazer a líder querer ficar. Não tem como. Tiraram a menina, queimaram a menina, porque a menina falou mal da empresa e falou mal de mim. Elas acharam um absurdo aquilo. Então, você vê, o time engajado, e as meninas fazem de tudo. Se um cliente às vezes fala assim, não vou poder ficar, tal, não quero, pede o reembolso, que tem 7 dias ali, né? Cara, as meninas faz uma força-tarefa. Todo mundo quer entrar em contato, ligam pro cliente, de tudo para a pessoa não sair. Elas se preocupam com cada detalhe. Então você vê que isso ajuda muito, sabe? Todos esses processos são fundamentais para que a gente consiga ir crescendo cada vez mais. Que eu saia da operação e consiga pensar em tudo aquilo que eu preciso para fazer o comercial vender mais, para fazer o comercial receber mais leads todos os dias e tudo mais, entendeu? Porque existe uma briga entre o comercial e o marketing, né? Por causa de leads. Mas a gente resolveu isso também. Né? Assim, sempre terá, né? Marketing sempre vai entregar menos leads do que o comercial precisa, isso não tem como... Nossa. Cara, e que louco comentar um negócio que a gente tem um criativo que a gente fez tem mais de um ano, né? Que é marketing versus venda. A gente impulsionou muito esse criativo. Inclusive tá rodando agora também. Aí tem uma pessoa ligou, né? Deu um jeito de entrar em contato com a gente só pra reclamar, falando que a gente plagiou o criativo. Entrou em contato com a gente? Só pra isso. Cara, não, você plagiou o criativo, não sei o que. Irmão, esse criativo já foi criado há mais de um ano pela gente. Tá todo o mercado copiando.
Aí você copiou de alguém que copiou a gente. Exatamente. Que você me copiou, que eu te copiei. Né? Exatamente. Não, mas isso é complicado. É que a gente tem assim, um bom relacionamento, mas... Não, mas o lead tá vindo uma porcaria. Olha esse lead aqui, as pessoas não têm noção nenhuma do que tá acontecendo. Aí, nossa, e aí, SDR, ixi, ó, vou falar. Mas sabe o que a gente faz? A gente tem toda terça-feira, a gente tem uma reunião de meia hora, onde tá todo mundo na sala, tá marketing, tá vendas, tá o SDR. Eu criei essa reunião, né, porque tava acontecendo isso. Eu falei, gente, aqui a gente é um time só. O time de marketing quer bater meta e ele quer fazer com que vocês também batam meta. Se vocês não dão um feedback para corrigir e melhorar, eles não vão saber onde eles estão errando, né? E aí a gente melhorou pra caramba, mas... A gente fez melhorias. Aí a meta multiplicou por 10, né? E tá difícil de novo, né, Léo? Pois é. Na verdade, mais que 10, né? O que acontece? Hoje, quando eu olho pro volume de oportunidades que a gente tem que gerar mensal, né? Era o que a gente gerava no trimestre do ano passado, por exemplo. Agora é mensal. E além disso, a gente tem mais produtos. Então, além de ter esses produtos básicos que a gente já tinha, a gente criou outros produtos. Ou seja, a gente tem mais trabalho operacional ali para realizar. Mas trazendo um ponto bem importante, né? Que aí eu acho que isso pode agregar bastante, talvez, para você e para outras empresas. Que a gente mudou recentemente a meta para SAL e não MQL, né? Explica SAL, explica MQL. MQL seria o Market Qualified Lead, que é o lead qualificado por marketing, né? E o SAL seria o Sales Accept Lead, né? Que é o lead aceito por vendas. E essa mudança eu considero que foi muito importante, né? No começo eu fiquei, peraí, meio resistente, né? Porque existe um trabalho da passagem do lead pro SDR e existe também o SDR fazer o agendamento, existem esses outros processos ali no meio. Mas eu considero que foi uma boa mudança no final das contas. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho olhando ali para a métrica de SAL e eu tô vendo, cara, como que eu otimizo a métrica de SAL e não necessariamente a de MQL, né? Que é o tudo colocar a atenção das pessoas no lugar certo. Exatamente, colocando minha atenção ali na reunião qualificada de vendas. Olhando para a reunião qualificada de vendas, eu passei a conversar mais especificamente com os SDRs e também não só com a liderança dos SDRs, né? Que são os pré-vendedores que fazem o agendamento ali para todo o time de vendas. E aí a gente fez um combinado. Falou, cara, se o lead precisa melhorar e não tá bom, me dá o feedback todo dia. Então eles construíram um modelinho simples de planilha ali. É uma planilha. A gente vai automatizar isso, mas hoje é uma planilha. Onde eles vão colocando ali, ó, esse lead aqui não passou por causa disso. Aí eles descrevem por quê. Esse lead aqui não passou por causa disso, descreve por quê. E aí o que eu vi, né, analisando isso? Hoje a gente já tem filtro pra caramba, mas olhando ali, eu entendi outros gaps que eu poderia melhorar, ajustar na campanha de marketing, ajustar na campanha de e-mail, ajustar em vários pontos, que é não só diminuir a necessidade desse volume todo de MQL, mas na verdade aumentar o número de saldo. Uhum. Ou seja, eu diminuo o trabalho dos SDRs e aumento o resultado final. E aí eu consegui entender, beleza, agora com esse reporte diário, ficou muito melhor pra gente acompanhar, porque eu vejo aí o que eu faço? Esse mês agora eu venho acompanhando quantos leads não passavam por eles semana a semana. Então, no final da semana eu vejo ali, cara, tantos não passaram. E minha meta tá em melhorar esse indicador. Eu quero que cada vez mais leads passem por eles, porque isso significa que eu tô trazendo mais leads qualificados no perfil correto que está sendo identificado. Claro que a gente não vai conseguir zerar todos os casos, né? Mas a maioria a gente consegue. Inclusive, aí essa semana a taxa assim, de assertividade aumentou muito, porque a gente veio fazendo modificações ao longo do mês que eu não conseguia perceber antes, porque não tinha esse acompanhamento diário ali com o reporte dos SDRs e tal. Tem que ter, você não tem que olhar para os números, senão... Exatamente. E outra coisa que eu percebi também é que a gente cresceu muito rápido, às vezes eu também não tenho essa percepção, né? Hoje, como a gente está chegando a quase 100, o pessoal, os próprios SDRs tinham receio ali de chegar e falar comigo. Eu percebi Tem que tomar cuidado com isso. Eu percebi esse ponto, né? Porque um dia eu tava a gente hoje tem uma sala geral, né? E dentro da sala geral tem uma salinha de reunião ali. Um dia eu cheguei, sentei lá e tal. Fiquei na salinha de reunião, tava com algumas coisas ali pra fazer. Um dia o Thiago tava até gravando. Aí de tarde a Yasmin, que é ali de pré-vendas, que eu falo muito com ela, falou, cara, tem algumas coisas de feedback pra gente melhorar dos leads e tal, não sei o que. Só que aí decidiu, eu fiz uma coisa diferente. Falei, cara, os SDRs estão ali, pede pra eles virem falar comigo.
E aí, quando eles vieram falar comigo, eu percebi o quanto eles tinham receio de falar diretamente ali comigo, porque eu não tenho mais tanto contato com a operação pelo tamanho que tá ficando a empresa, né? E aí eles foram conversando e tal, com um diálogo legal, que eu vi que existe a preocupação da ponta deles da gente melhorar efetivamente o funil como um todo, mas eles realmente eles já me veem como um C-level que é mais difícil de falar, não, de ter o contato. Né? Engraçado isso. Isso é muito louco, porque o que acontece? Por que eu não consegui perceber isso como um todo? Só percebi nesse dia, né? Porque quando eu entrei na grupo, não faz tanto tempo assim, a gente tinha 11 colaboradores. A gente queria falar, eu virava pro lado assim, e fala, e falava com a pessoa, né? Agora não, agora porra, já tem quase 100, aí a gente faz reuniões, né, de apresentação, eu me apresento lá nas reuniões, ó, diretor da área, tá aqui os resultados da empresa, isso aqui foi entregue, tá lá. Então as pessoas me veem assim. Já existe um distanciamento. Já existe um distanciamento. Mas eu vi também o quanto é importante nesse papo se aproximar também não só da liderança, mas ter esse momento ali com os SDRs, porque eles trazem feedbacks muito específicos. Mas posso te dar uma sugestão que você pode estar gerando caixa para isso tudo também? Essas pessoas que não estão prontas ainda, esses leads que são mais frios, assim, e tal... Você faz alguma coisa com os seus? Sim. A gente vende, a gente tem um produto bem baixo, ticket bem baixo, que a gente oferece para eles, até que eles estejam prontos para R$100, assim, sabe? R$92, até que eles estejam prontos. Um mini curso, R$92, até que eles estejam prontos para comprar o restante. Legal, né? E é um negócio muito, tem tipo uma masterclass, uma coisa assim. Mas no caso de vocês, não dá pra fazer ao vivo, né? Tipo, finge que é ao vivo, mas não é, entende? Aí até que ele esteja pronto para comprar o restante, porque no teu caso, que é um ticket mais alto, né? Imagino que seja um ticket mais alto do que os nossos produtos, que o nosso produto, assim, é 2.500, 1.500, tem produtos de 30 mil. Mas... o nosso menor custa 2.400, mas assim, o nosso ticket médio está em 15. Mensal, né? Então é um produto que para você, às vezes até você tem que agendar para conversar com a pessoa, não é? Não dá para você... não dá, a pessoa não vai chegar, clicou, comprou. Você pode... Porque imagina só, se todo lead pagar, que é uma venda que não tem objeção, quase. Até 150 não vai ter objeção. R$92 ali, a gente coloca 92, porque a gente sempre dá 11 nossos números, mas assim, R$100, você coloca lá. Se cada um te der R$100 com uma boa abordagem ali, cara, você gera uma grana ali, você gera uma grana. E com esse dinheiro aqui, você já reinveste, já paga o tráfego, já paga outras coisas e tal. É uma maneira de você... eu acho. E você tem suporte? Como é que funciona esse... Como assim? Ticket mais baixo. Né? CS, como é que você acompanha a galera? Tipo, dúvida, pergunta e tal. Não, depois o comercial já entra em contato e já vende. Porque o comercial quer vender. Você aumentou a consciência do cliente, o comercial quer vender, entendeu? As vendas do comercial, elas vão... Gente, parece o jacaré em cima do pica-pau. E a taxa de conversão é boa? É muito boa, porque a pessoa entendeu que você... Porque às vezes a pessoa vem, ela gostou. Quem clica, ela gostou. Alguma coisa encantou. E o cliente é o teu único chefe. Ele é a única pessoa que é capaz de pegar o teu dinheiro e gastar em outro lugar. Porque ele que tá com o teu dinheiro. Entende? Então, fala assim, ó, me dá a chance de te mostrar de alguma forma que eu sou bom. Já que no mercado tem tanta gente oferecendo tanta coisa e talvez você esteja receoso. Entende qual que é a dor do cara. Ele tem alguma dor. Se ele tá ali, ele tem alguma dor. E você é a única pessoa que é capaz de resolver o problema dele. Colocou ali. R$100. O que é R$100 pra você? É nada. Pronto, vendeu. Você encanta o cara em R$100. Você encanta. E aí você consegue trazer o cara pro teu curso. Que a conversão seja de 30%. Pô, você já aumentou o teu faturamento ali sem precisar aumentar o número de leads. Com os leads que você tem hoje, você já aumentou. Sem precisar aumentar o teu número de leads. Uma outra coisa que é muito legal também fazer, que não sei se vocês já fazem, é trabalhar com campanha de indicação. Campanha de indicação aumenta muito o faturamento sem ter que aumentar o número de leads e sem ter que aumentar o investimento em tráfego. São coisas que quando a gente precisa fazer, que a gente precisa aumentar muito o caixa sem ter que... E a gente não quer aumentar o que a gente está investindo, entendeu? Não escalar proporcional, né? Entendeu? São coisas que a gente faz no comercial que funcionam. Carolina, eu ficaria o dia inteiro falando contigo, porque é uma aula sensacional de experiência do cliente. Mas é legal. A gente tem muita coisa para falar de experiência do cliente. Experiência do cliente... Tanto interno quanto externo, é as coisas que a gente pode mais falar. É sério, que a que a gente mais trabalha lá, né? Mas é sensacional o que você tá fazendo. Parabéns. Eu tenho uma última duvidazinha pra tirar. Pode falar. Eu não posso terminar sem essa dúvida. Indicação. Você citou aí indicação. O que você faz em cima de indicação hoje? Como que a gente faz campanha de indicação? E qual a recompensa que você dá? A gente trabalha... Primeiro que a gente precisa entender
qual era a recompensa que o cliente queria. Porque se a gente às vezes pergunta na empresa, eles acham que é alguma coisa. Ah, é material didático. Não era nada disso. A recompensa que o cliente queria era cashback. Então a gente tem duas coisas que a gente trabalha. Que são os clientes que vendem pra gente e ganham dinheiro com isso, que são os empreendedores digitais, que são os EDs. Isso é muito legal. Isso gera... São pessoas que são assim... Eu vi o Pablo fazendo isso, cara. Isso tá ficando muito legal no mercado. Os grandes players fazem isso. Eu aprendi vendo pessoas fazendo. Falei, cara, isso é fantástico. Me deu um link. Peraí. Eu ganho em cima do link. Eu sou empreendedor digital do cara. Falei, vamos fazer. Aí cheguei e joguei lá pro pessoal. Ele já ficou maluco. Falou, pô, eu tô cheio de coisas. Você me deu essa ideia. Eu falei, não, mas eu já tô vendendo isso nos grupos. Ele ficou maluco. Ele queria me arrancar a cabeça. Falei, mas dá pra fazer. Essa é a ideia do foguete. Foguete não dá ré? Então dá pra fazer isso. Tem alguém fazendo. Você coloca como empreendedor digital, a pessoa tem um link, o que ela vende, ela ganha dinheiro. Tem gente largando profissão, largando trabalho para vender curso de outras pessoas. Quantos por cento você paga de comissão? Tá, 10% você pode pagar. Não, depende da tua margem. Lá no nosso a gente pode pagar 10%. Depende da tua margem, você pode pagar às vezes mais ou menos. E tem o que a gente pode fazer também, que é o cashback, porque o cliente indicou, ele não é empreendedor digital, mas ele indicou. O amigo que ele indicou, fechou. Ele ganhou 10%, mas ele ganhou de cashback. Ele não retira esse dinheiro. Ele usa esse dinheiro para próximas mensalidades. Entendi. Entendeu? Então, quando o nosso sistema for cobrar ele recebe... A gente tem um sistema que a gente usa de gestão. Ele cobra com desconto de 10%. Aí se ele indicou 2%, 20%, 30%, 40%, 100%. Pô, a gente tem que ver se o NetSuite tem essa função, mas adorei. Porque eles têm um programa de referral, inclusive eles ficam me perturbando pra entrar nele. Se não tiver, você pede pra criar. E aí você paga um dinheiro extra lá, eles criam pra você. Eles devem criar, porque não criam. No nosso criaram. Sim. Não, no nosso criaram, você paga. Normalmente essas gestões, esses programas de gestão, eles criam coisas legal, que às vezes não pra te atender. Da premiação e quais são os gatilhos de incentivo, né, para que isso ocorra? Como é que é essa comunicação? Olha, a gente sempre fala, pessoal, sempre que a gente pergunta, a gente pede feedback, né? Pra gente pedir feedback, a gente manda uma fotinha, assim, bem legal. Queríamos saber a sua história. Você tem uma história emocionante pra nos contar e tal, não sei o quê. E aí é uma foto que o marketing faz uma arte bem legal. Embaixo tem umas perguntas, uma sequência de perguntas e tal. As pessoas que normalmente são mais engajadas, é uma sequência. A gente primeiro manda isso e depois a gente fala. E temos também a campanha de indicação. Queríamos falar. A gente começa agradecendo as indicações que as pessoas fazem naturalmente. E a gente já explica. A gente queria também agradecer de uma outra forma. Porque só agradecer falando talvez não seja suficiente. Vocês indicam tanto a gente que eu fico até sem graça. E eu queria agradecer vocês de uma outra maneira também. Então a gente pensou em agradecer vocês financeiramente falando. Que tal a gente dar 10% de desconto para vocês em cashback? 10% a cada pessoa que vocês indicarem. Nossa! Aí a pessoa não lembrava alguém que ela queria indicar, ela indica. Ela indica. E você sabe que quando a gente começou com essa campanha, a gente demorou um pouquinho para pôr no ar. Teve uma moça que ligou brava na escola, que a gente não colocava a campanha no ar e ela tava brava. Que ela queria indicar pessoas, ela tava segurando as indicações. Olha só. Caramba. Ela segurando Olha, as indicações. inclusive, você que está assistindo esse podcast, que quer prospectar melhor, gerar mais demanda, tem uma ferramenta que a gente dá gratuita, Léo. Qual a ferramenta é essa? Gratuita. O Station AI é uma ferramenta nossa. Você pode se cadastrar, vai estar aqui o QR Code na tela ou no link da descrição. Você escolhe para onde se cadastrar. Lá você cria seu e-mail, sua mensagem de WhatsApp, sua mensagem de LinkedIn, tudo isso para você prospectar clientes, fechar mais venda, feito por uma inteligência artificial. A gente já montou mais de 8 mil processos. A gente pegou esse processo, ensinamos uma IAzinha e hoje ela cria processos para os nossos clientes e a gente disponibiliza gratuitamente para quem quer começar a prospectar. Você vai lá. Que legal. Se cadastra, preenche os campos. Ele faz a pergunta do teu ticket médio, algumas variáveis e monta um pitch de prospecção baseado nos valores que você entrega, nos teus cases de sucesso, mas bem bacana. Tudo automático. Carolina, quem quiser aprender inglês com a Teacher dos Famosos, eu não sou famoso, eu consigo aprender com consegue, você. Consegue. Como é que faz para te encontrar? @Teacher dos Famosos, olha que fácil, né? Fácil. Em qualquer rede social, @Teacher dos Famosos. Em todos a gente tá com o mesmo @Teacher dos Famosos. Legal. Teacher dos Famosos. TikTok, Instagram, tudo, YouTube, tudo. Olha, de verdade, tem tempo que eu não tenho um podcast que eu aprendo tanto, tá? Eu aprendi, juro, foi sensacional. E uma última coisa, se você está assistindo esse podcast até esse momento,
parabéns, você chegou até o final. Sobreviveu. Sobreviveu, mas vou te dar um presente, tá? Tira um print, marca no Stories, @Thiago Reis, Teacher @Teacher dos Famosos. @leonardo.alexandre.si. Marcando no Stories, você vai receber um presente lá no seu direct. Boa. Olha Enquanto que ao final, legal. deixa a tua curtida, tá ouvindo no Spotify 5 estrelas. Marca no sininho pra ser notificado quando a gente lançar um episódio novo, você não perde nada. Bora. Pra cima.